Boas tardes, boas noites, dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, capítulo 24, um livro escrito no ano de 1938, que no último capítulo apontou os problemas que a Igreja Católica criou para si, inibindo continuar a ser a fonte de orientação espiritual do mundo ocidental, condição essa que foi substituída pelo Espiritismo, através da codificação de Allan Kardec, que tem reflexos sobre o futuro do planeta. Nesse final desse capítulo e nos últimos seguintes, Emmanuel entra numa síntese de tudo que foi lido anteriormente em relação às ações, trazendo-nos um vislumbre sobre as consequências. Eu comecei falando do ano de 1938, porque nós estamos aí no auge da Segunda Guerra Mundial. Né? No auge não, no preâmbulo da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ele faz uma análise até essa data histórica, porém, ele comenta sobre o futuro, né? Nada melhor do que ler para que a gente entenda o que ele quer dizer. Eu vou retomar o finalzinho, né, o capítulo anterior, ele fala restabelecendo a verdade, que é através da doutrina espírita, e agora começa novamente a apontar as consequências primeiro para a Igreja Católica. Né? Começa Emmanuel. Defecção da Igreja Católica. Desde 1870, quando o Papa Pio IX estabeleceu a infalibilidade do Papa, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja, em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor, nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs, iniciadas no Império de Constantino, que Constantino, lembrem-se que foi um imperador romano que transformou a Igreja Católica como o catolicismo, o cristianismo, como religião oficial do Estado, né, romano. Aliada do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, pretendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios. Né? Então, toda causa tem um efeito, individual ou coletivo. Né? A instituição católica, ela acaba, em função desse respaldo que ela deu a toda a política de Estados, se esquecendo de Deus, como colocou Emmanuel, né? Sendo agora privada desse privilégio de trazer a palavra de evolução para o homem, conscientizando-o da sua realidade espiritual. Continua Emmanuel. Lutas renovadoras. O século XX surgiu no horizonte do globo, qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo descem às almas, como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era.
Então, o momento psicológico é interessante, né, coletivamente falando. Primeiro se descobre, como a gente comentou, a Revolução Francesa, né, ela adota a verdade como sendo lastreada na razão, alijando Deus desse processo, porque Deus estava associado à Igreja Católica. Então, o mundo se torna, a partir de então, com ideias sociais, inclusive materialistas, né? Dessa mesma época, aos 50 anos depois aproximadamente, surge a doutrina espírita através da mediunidade, mostrando que, olha, não é só o mundo material que existe, existe um mundo espiritual, como um contraponto a essa revolta contra os ensinos da Igreja Católica, revolta essa que se mantém até hoje, né? Muitas, isso abertamente. Nesse processo, a gente percebe sempre o ímpeto acompanhado do auxílio, né? O ímpeto de não acredito mais em Deus porque fui enganado, não, olha, Deus não tem nada com isso, isso é uma questão do homem, então aqui os espíritos para poder, através da mediunidade, manter esse tipo de conhecimento, levando-o à fé. Continua Emmanuel. Numerosas transformações são aguardadas, e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 e 1918 foram pródromos de uma luta maior que não vem muito longe, e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Período de isolamento desses espíritos difíceis, iniciado no começo do século, né, é um processo em que nós temos essas informações através deles, né, de espíritos que não mais ficarão na Terra. É claro que esse fenômeno ele é um processo, não é instantâneo, mas na casa de Fabiano, por exemplo, o Sr. Jazinho sempre colocava que a partir da década de 80 existiam espíritos que desencarnavam e não mais reencarnariam na Terra. E onde é que eles ficam? Se preparando para ser direcionado a um planeta primitivo, né? Com mais dificuldades materiais. Mas esse processo todo, ele é secular, né? Secular. E não é uma questão só de estar encarnado ou desencarnado, né? O fato de desencarnar não quer dizer que o espírito não possa reencarnar. Alguns desses mais difíceis não reencarnam porque é avaliada que a reencarnação para ele já não convém mais nesse planeta. Ok? Então vamos ler de novo esse trechinho. As guerras russo-japonesa, essa guerra a gente infelizmente não é tratado muito na escola, mas ela foi muito importante, porque a guerra do Japão e a Rússia, 1904, deu origem a um agravamento da situação da própria Rússia que terminou na Revolução Bolchevista. Foi um enfraquecimento do império que já vinha cambaleando, porque a Rússia tinha várias frentes de problemas, né? Além da revolução interna, a questão dos camponeses e a guerra com o Japão. E isso foi fundamental. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 foram pródromos de uma luta maior que não vem muito longe, e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então ele está falando que é uma guerra que virá, né, em breve. Eu comentei que era 1938, né?
quando foi escrito esse livro. E aqui eu vou pegar a data precisa da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, ela teve início em 1º de setembro de 1939 e terminou no dia 2 de setembro de 1945. Se nós voltarmos para essa informação do Emmanuel, hoje, em 2023, não foi a Segunda Guerra quem alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime. Não foi a Segunda Guerra quem fez isso, né? Não foi, porque nós estamos vivendo hoje e sabemos das ocorrências sociais. Então, algo há por vir. Não uma guerra necessariamente, né? Mas situações que vão promover isso que está descrito aqui. Continua Emmanuel. Então a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo da vida e luz desde o princípio. Continua. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, o século passado, a guerra se aninhou como um caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fraticidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Então vejam, isso, toda causa leva um efeito, né? Todas as guerras de hoje, elas são eco, elas são consequências das situações criadas anteriormente. E o que é a guerra, né? A guerra, na verdade, é a soma de todos os ódios individuais, dos interesses materiais coletivos e individuais que se expressam através dessa explosão. Vivemos hoje já, né, ainda, por exemplo, a guerra na Ucrânia, né? É uma guerra presente. Rússia, Ucrânia, uma região autônoma ou que foram dos próprios russos, enfim. E com isso há movimentações de aliados de ambos os lados. Ou seja, a guerra é uma sombra que nos acompanha até hoje. Portanto, o alijamento, a retirada desses espíritos difíceis ainda não ocorreu. É um processo lento, com mais ou menos ocorrências agudas, substituídas, por exemplo, como vivemos aí o período de pandemia, né? Essa pandemia analisada de uma forma mais distante, foi uma doença que paralisou o mundo tal qual uma guerra mundial, né? Por isso que na espiritualidade ela sempre traz essa informação de que a pandemia era a substituição de uma guerra. Porém, percebe-se que há um refluxo disso, né? Pouco se mudou em relação ao comportamento imediatamente anterior da pandemia. A única coisa que alterou é que agora a gente pode fazer as coisas online, né? De resto, os interesses individuais, coletivos, de grupo, é o que continua predominando, a hostilidade continua predominando. Então, as palavras de Emmanuel aqui ainda não se fizeram valer. Continua ainda. A América e o futuro. Embora compelida a participar das lutas próximas, a América, né, pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política,
A América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura, na orientação dos povos por vindouros. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente, para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Para esse desiderato grandioso, apresta-se o plano espiritual, no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares. Nos campos exuberantes do continente americano, estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Vou repetir, livro escrito em 1938. Nós estamos em 2023, vivendo essa tensão mundial, de uma série de dificuldades. Portanto, período de transição ele está ocorrendo. A comparação que a gente faz do período de transição é como a água na praia, né? O mar na praia. Se nós olharmos a 300, 400 metros de distância da praia para a água está tranquila, né? Só que ela tem que chegar à praia. Ela tem que chegar à praia. E para isso ela faz uma onda, né? Se eu olhar longe, dá para perceber essa água calma e analisar toda a situação. Depois que ela chegou na praia, também, que ela chegou na praia e eu consigo até consigo até desfrutar dessa água sob controle. Porém, tem a onda. A onda é a turbulência. Se eu quiser entender o que está acontecendo na turbulência, dificilmente eu vou conseguir, porque eu estou no meio desta transição entre a água calma e a água rasa na praia. E exatamente o que estamos vivendo é isso. Nós estamos no meio de uma onda, né? Nós tomamos uma cambalhota, estamos vivendo uma cambalhota na onda. E aí a gente perde noção do cima, baixo, direita, esquerda, está fundo, está raso, porque estamos na onda. A única lucidez de forma a manter a cabeça fora d'água é a fé em Deus exercitada através da prece. Isso nos garante que, independente do tamanho da onda, da sua turbulência, temos certeza que uma hora ela vai terminar e atingiremos a praia. Continua, Emmanuel. Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições? Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur. Luta de Porto Arthur foi em 1904, quando os japoneses atacaram a frota russa. Então vamos lá. Começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um vasto campo de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque do extremismo. Então vejam, aqui ele coloca, né, que a questão, deixa eu só ver a questão do prazo aqui, né, que a questão entre as nações o autoritarismo, no caso, a época era nazismo, fascismo, tinha até o eixo, né? Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos o Ocidente, as repúblicas democráticas, os aliados versus o eixo
o eixo do mal, chamado até eixo do mal na época, né? Esse eixo do mal era também conhecido como Roberto. Por que Roberto? Porque é Roma, Berlim e Tóquio. Roma, né, capital da Itália, pelo fascismo. Berlim, capital da Alemanha, pelo nazismo. E Tóquio, capital do Japão, pelo imperialismo japonês. Imperialismo este que era tão forte a ponto de, individualmente, aquele agrupamento de ilhas, aquele arquipélago diminuto, conseguir impor derrotas à frota russa, uma grande nação que chegou a ser considerada a maior nação do planeta. Muito bem, em função do horário vamos interromper e na semana que vem nós voltamos. Prazer em revê-los e até mais. Vamos lá, queridos companheiros, rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o amparo para mais esse encontro. Vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 7, Duração das Penas Futuras. Vimos a pergunta 1009 e as respostas dadas por Santo Agostinho, Lamennais, Platão, Paulo o Apóstolo, faltando a nota de Allan Kardec, que diz: deseja-se incitar o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo engodo das recompensas e o temor dos castigos. Mas se esses castigos são apresentados de maneira que a razão repele, não terão sobre ele nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se lhe apresente, pelo contrário, o futuro de uma forma lógica, e ele não o recusará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, no seu sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não deseja senão a felicidade dos que o rodeiam, mas que ao mesmo tempo é invejoso, vingativo, de um rigor inflexível e que pune com o suplício máximo 3/4 de seus súditos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, ainda mesmo aqueles que faliram por não as conhecer? Não seria isso uma contradição? Pois bem, Deus pode ser menos do que o seria um homem? Outra contradição se apresenta neste caso. Desde que Deus tudo sabe, sabia então, ao criar uma alma, que ela teria de falir. Ela estava desde a formação destinada à infelicidade eterna. Isso é possível? É racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia sem dúvida que ela teria de falir, mas lhe dá os meios de se esclarecer por sua própria experiência e pelas suas próprias faltas. É necessário que ela expie os seus erros para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança jamais lhe está fechada e Deus faz depender o momento da sua libertação dos esforços que ela fizer para o atingir. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas dessa maneira, haveria muito menos céticos. A palavra eterna é quase sempre empregada na linguagem comum em sentido figurado para designar uma coisa de longa duração e da qual não se prevê o termo, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim, e de outra parte,
que o estado dessas regiões pode modificar-se pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. A palavra eterno, neste caso, não quer dizer duração infinita. Quando sofremos uma longa doença, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, para admirar se os espíritos que sofrem desde muitos anos, desde séculos e até mesmo de milhares de anos, também digam assim? Não nos esqueçamos, sobretudo, de que a sua inferioridade, não lhes permitindo ver o termo da rota, eles creem sofrer para sempre, o que é para eles uma punição. De resto, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas emprestadas ao Tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. Apenas nas escolas esses apavorantes quadros alegóricos são ainda apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos. E isso muito erroneamente, pois as imaginações jovens, uma vez passado o terror, poderão aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada em sentido figurado, devendo ser entendida como fogo moral. Os que, como nós, acompanharam as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo através das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por não terem nada de material, elas não são menos pungentes. A respeito mesmo da sua duração, alguns teólogos começam a admiti-las no sentido restritivo que indicamos acima e pensam que, de fato, a palavra eterno pode referir-se às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável e não na sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, bem como outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, reconduzirá ao seu seio muitas ovelhas desgarradas. Então, voltando à pergunta 1009, segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Santo Agostinho, respondendo primeiro, nos faz pensar, nos faz usar a razão e perguntar se uma condenação perpétua em consequência de alguns momentos de erro não seria uma negação da bondade de Deus, né? E que é sublime a justiça unida à bondade, que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar. Lamennais em seguida contribui, dizendo para que todos nós devemos nos empenhar, em todos os meios que está ao nosso alcance para combater essa ideia de eternidade das penas, que isso vai contra a justiça e a bondade de Deus também. E isso é uma fonte que faz com que cresça a incredulidade em Deus, que é todo justiça e bondade, não é? Já Platão, com sua contribuição, começa até fazendo uma crítica com relação à guerra de palavras, porque muitas vezes nos equivocamos até no uso das palavras, e aí ele diz que a eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos, e é em sentido relativo que se deve interpretar os textos sagrados, né? E diz que a eternidade das penas é, portanto, relativa e não absoluta. Dia virá, irá até completa, em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da roupagem da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos ou ranger de dentes. Nos alerta sobre a nossa limitação no sentido de utilizar a razão para interpretar as linguagens simbólicas ali. E no finalzinho da resposta, ele faz um apelo, para a humanidade. Não mergulhes mais o teu sombrio olhar nas profundezas da terra, buscando castigos. Chora e espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus
intimamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Então, Platão vem colocar a sua ideia diante dessa questão das penas eternas, para que possamos nos esclarecer cada vez mais e apóstolos agora do Espiritismo nos colocarmos com convicção, compreendendo essa questão das penas. Paulo, o apóstolo, sábio em sua resposta, já fala sobre o determinismo divino, né? Ele começa dizendo: gravitar para a unidade divina. Esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E aí ele vem dizendo que muitos dos pensamentos antigos vão ficando por terra, até por conta dessa questão da verdade que vai emergindo conforme o tempo vai passando e o homem vai evoluindo para o conhecimento de si mesmo, de Deus nosso Pai. E para isso, muitas vezes precisamos trilhar caminhos amargos, e ele diz: o castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então fecha aqui Paulo exortando os ensinamentos maiores, a evolução, o determinismo da lei de Deus, que toda criatura vai chegar à perfeição relativa e que não existe castigo eterno. E Kardec nos brinda no finalzinho com a sua nota, nos fazendo refletir sobre o que foi lido, nos fazendo avaliar a questão da evolução também da própria teologia, que hoje já não admite mais determinadas palavras para designar os castigos eternos. Ele diz que alguns teólogos começam a admiti-las no sentido restritivo que indicamos e pensam que, de fato, a palavra eterno pode referir-se às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável e não na sua aplicação a cada indivíduo. E aí termina dizendo que no dia em que a religião admitir essa interpretação, bem como outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, reconduzirá ao seu seio muitas ovelhas desgarradas. Graças ao bom Deus, temos o Espiritismo para nos auxiliar também a crescer nessa interpretação, nesse entendimento da bondade de Deus, da justiça divina e do conhecimento de nós mesmos, da meta que precisamos alcançar, dessa perfeição relativa ao longo das encarnações, quando nos voltamos para combater ali em nós mesmos essas mazelas morais. E Deus, na sua infinita bondade, nos encaminha o Cristo Jesus como exemplo maior. Agora vamos ao item 8, ressurreição da carne. Pergunta de Allan Kardec, 1010. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas que as tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dai-lhe, porém, uma interpretação lógica e esses a que chamais livres pensadores a admitirão sem dificuldade, precisamente porque raciocinam. Não vos enganeis, esses livres pensadores nada mais procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mais talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro, mas não podem admitir o que é absurdo para a ciência. A doutrina da pluralidade das existências se conforma à justiça de Deus. Somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável.
Como quereríeis que esse princípio não estivesse na religião? Pergunta 1010A. Então a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião como pretendem alguns, mas, pelo contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E, como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. Essas são palavras de São Luís. Vejam que incrível essas duas respostas aqui sobre essa questão da ressurreição. Então, o Espiritismo é um tripé: ciência, filosofia e religião. E vem, como diz aqui o próprio São Luís, para interpretar de uma forma mais correta e verdadeira o que foi colocado, o que já foi trazido. Então, o Espiritismo não traz nenhuma coisa nova e sim interpreta de uma maneira lúcida todos os ensinamentos e as leis de Deus para o nosso auxílio. E agora vem uma nota de Allan Kardec que diz: a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado por elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos, e isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes, abre aspas. Não falamos senão dos corpos humanos, sem contar o dos animais, fecha aspas. Dessa maneira, um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertenceram aos homens dos primeiros tempos, e essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis dos vossos alimentos provém talvez do corpo de um indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, como poderia cada um desses corpos reconstituir-se com seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então nada há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas não há também nesse quadro do julgamento final uma grande e bela figura que oculta, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que os céticos não rejeitarão quando forem conduzidas à verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência das diferentes provas que devem sofrer, e se verá que, com exceção da simultaneidade, o julgamento em que são condenadas ou absolvidas
não é uma ficção como pensam os incrédulos. Consideremos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. É incrível, não é, companheiros? Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que foi editado em 1857, já com toda essa informação, com todo esse esclarecimento. Que possamos aproveitar hoje, século XXI ainda, e possamos refletir, trazer para nós, para o conhecimento de nós mesmos, o que vai auxiliar muito a nossa evolução. Até o próximo encontro e que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós.